Vamos lá, seguindo a questão 3, é a questão do Enem de 2018. Vamos lá, vamos continuar seguindo as estratégias. A primeira é a assumption, né? Já vou colocar ela aqui. E a gente já sabe. Com o tempo vocês vão fazendo, vai ser tão automático que vocês não vão precisar nem... Vocês vão se lembrar de todos os elementos, sem precisar ver, né? Mas agora na hora da atividade, vai lá no material de apoio, né? Na folhinha que eu mandei, dá uma olhada e volta aqui na atividade, certo? Então, vamos lá. Assumption, a gente precisa analisar a figura. Temos figura? Não. Ok. Marcas tipográficas. As marcas tipográficas são muito pequenas aqui, a diferença é só do negrito, não faz tanta diferença. Vamos ao referência numérica. Temos referência numérica no próprio título, né? 1984, que é o ano que o autor tá se referindo, né? E o título. Então, a gente se misturou aqui com a referência numérica. E o título, que é um título curtinho. Ao lado do título, nós temos aqui uma palavra, assert. Esse assert aqui é um excerto, é uma partezinha que foi retirada de algum texto, de uma obra maior, ok? Antes de irmos para o skimming, vamos direto para a leitura da questão e das alternativas. Então, vamos lá. O romance 1984 descreve os períodos do Estado totalitário. Então, você já sabe que é um romance. Olha essa palavra-chave aqui, ó. Romance 1984 já é um romance, é um livro, né? Descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio de quê? A ideia nessa passagem, só nesse trechinho que tá aí. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado, como acontece o controle do Estado? Se dá por meio de quê? Aí vem lá a letra A. Boicote a ideais libertários, ao veto ao culto das tradições. Letra C. Poder sobre memórias e registros. Letra D. Censura a produções orais e escritas. Letra E. Manipulação de pensamentos individuais. Ok. Alternativas lidas, vamos para o skimming. Ok? Lembrando que o skimming aqui, como é um textinho curto, nós podemos fazer dele procurando palavras cognatas, palavras conhecidas, palavras nebulosas, cristais. Podemos fazer dele quase todo, tá? Então, vamos lá. Palavras conhecidas aqui. Your, é seu, né? Opinion, opinião. Winston, que é o nome de uma pessoa, é o Winston Churchill, no caso aqui que ele está se referindo. Então, ele começa aqui fazendo uma pergunta. É uma pergunta que você tem um ponto de interrogação e você tem o is no início da questão. Então, é sua opinião, Winston Churchill, né? Winston, né? Que está começando. That, não sei o que é that, professora, continua. The past seria o passado, né? Palavra conhecida também por vocês. Real existence, que é existência real, palavras cognatas. Então, vamos lá. Vamos tentar ler. É sua opinião, Winston, o passado. E aí eu posso inferir aqui que esse has é um verbo, não é isso? Que o passado tem resistência real. Ok, ótimo. Ah, professora, essa parte aqui, o Brian é o nome de uma pessoa, né? Eu não sei o que é esse, que são essas duas palavras, vamos continuar. Eu, ok, tal. Não sei o que, eu sei que o will é o marcador do futuro, alguma coisa sobre o futuro, mas eu não sei o que significa o verbo but. Continuo. More precisely, mais, né? O more é mais. Precise vem de preciso, né? E ly, como a gente já tinha visto na questão 1, é o sufixo que transforma o adjetivo em um advérbio, né? Precisamente, então mais precisamente. Aqui na próxima frase, a gente tem o does no início da frase. É o pessoal que fez aí o trabalho sobre simple present, interrogativo aí, ó. Como é que a gente faz a pergunta? Com does no início da frase, lembra? Does não tem tradução, mas você sabe que é uma pergunta no presente, ó.
The past, o passado, existe concretamente, né? Olha aqui, concretely, concretamente. In space, espaço, né? No espaço. Ok. Continuando. Is there, matéria do segundo ano, lembra? There is, there are, is there, existe. Ah, existe, né? Existe. Não sei o que é somewhere, professor. Ok. Other, eu posso entender que seria outro. Place, a gente já sabe até do any place lá de cima, que é lugar, outro lugar. Mundo, né? World. Of solid objects, objetos sólidos, né? Ok. E eu tenho aqui where, que é question word, lembra do where? Onde? Palavra conhecida. O passado, ele volta a falar de passado. Então, aqui tem várias marcações de passado, que ele está falando sobre passado, certo? E aí começa um diálogo. Ele diz não, tá? E aí a pessoa fala, então, isso aqui é um marcador discursivo que nós vamos aprender na próxima matéria. Então, mesmo não sabendo, a gente continua. Vamos lá, where, onde, de novo. All it does aqui fazendo a pergunta, o passado existe. Onde o passado existe? E aí nós temos records. Records é uma palavra cognata, recordar, recordação, né, nas recordações. Written down, não sei o que é, professora. Ok, vamos continuar. Ele fala em recordações. Mind, souber o que é mind, é bom, mas não sei, seguimos. Human memories, das memórias humanas, palavras cognatas também. E aí ele repete memória, na memória. E aí ele vai, continua. Nós, we, os pronomes vocês não podem esquecer, eles são muito usados. Control all records. Control, controlar, né? Controlamos todas as recordações. Nós controlamos todas as memórias. Ó, conseguimos ler quase uma frase inteira. Aí o then, que é o então, que vocês podem não saber, mas eu estou dizendo aqui a tradução. Mas sem entender o então, você consegue compreender essa frase. We, que é nós, controlamos o passado. Então, controlamos as recordações, as memórias, e então vamos controlar o passado. Percebe que esse pedacinho de texto é um pedacinho que vai sempre reforçar o passado, a memória, controle das memórias. Quem controla as memórias, controla o passado, certo? Então, vamos lá. Usamos quais as estratégias aqui? Vou jogar essa questão 4 aqui mais para baixo. Usamos estratégia de skimming, palavras cognatas e conhecidas, né? A maior parte das vezes. E de scanning, vamos lá, vamos relembrar o scanning, que é sempre importante olhar para o material, tá? Aqui, o scanning, referências do texto, vamos lá uma olhada na referência do texto. A referência desse texto aqui é uma referência bibliográfica, ó. Você tem o nome do autor, Orwell, George Orwell, 1984, que é 1984, o nome do livro, Nova York, onde a livraria, né, onde foi a editora, onde foi lançado, e o ano que foi lançado, tá? Não muda muito pra gente, porque a gente já mais ou menos já consegue compreender o tema do texto, não é isso? Retornar ao título, 1984, manter a atenção na compreensão. Aqui é importante que a gente manteve a atenção na compreensão das palavras, e isso nos ajudou muito, né? Então, a gente manteve a atenção. Caiu um lencinho aqui. Nas palavras do texto. Ok. E aí, vamos reler o comando da questão para conseguir
chegar à nossa resposta correta. Vamos lá. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio de quê? Se dá por meio de boicotes a ideais libertários. Ele falou de boicote a ideais libertários, não mencionou isso. Veto ao culto das tradições, falou sobre tradição, falou sobre vetar o culto das tradições. Não, eles questionaram o passado, se o passado realmente existe, ele diz que existe nas memórias das pessoas, ok? Letra C, poder sobre memórias e registros. Opa, olha aqui, quem controla todas as memórias, quem controla as recordações, controla o quê? O passado. Opa, é a questão certa. Mas vamos lá. Letra D. Censura produções orais e escritas. Ele está falando sobre isso? Esse pedacinho está falando sobre censura? Todas essas alternativas, elas fazem parte de formas de controlar, né, de que o Estado controlava as pessoas. Mas aqui não está dizendo censura produções orais. Não está falando disso. Manipulação de pensamentos individuais. Falando sobre manipulação, manipular os pensamentos. Eles não estão falando sobre manipular, eles estão falando sobre controle, né? Controle das memórias. Não pensamentos, memórias. O passado, lembra do passado? A gente fala sempre do passado? Passado, passado. Então, o passado se revela onde? Nas memórias e nos registros. Então, a letra C é a letra correta. Ok? Fechou? Vamos continuar.